Oi, gente. E primeiramente, o vídeo de hoje não é aquele vídeo para deixar alguém com gatilhos de ansiedade ou se sentir mais ansiosa, mas é relatar algo que eu passei, mas que o foco não é só relatar, e sim que a gente consegue. Eu sempre tive um sonho de conseguir ir ao cinema, sabe? Eu sempre queria ir ao cinema, assistir qualquer filme, seja lá o que fosse, só pela experiência de ir ao cinema. Com a minha ansiedade social, isso se tornou algo que eu sempre achei que fosse ser muito difícil. E é claro que foi. Então, eu imaginava que seria uma sensação muito ruim, porque é um local que tem muita gente. Mas mês passado, ou mês passado não, no dia 1º de maio desse mês, eu consegui realizar esse sonho de ir ao cinema assistir pela primeira vez, né? E tudo tranquilo. Eu tenho uma ansiedade social que me dá um medo terrível de escada rolantes. Então eu fugi dela o tempo todo no shopping. Perfeito. Só que quando chegou na parte de conseguir entrar pro filme, deu um probleminha onde a gente. Era a nossa. Tipo, meu marido já tinha ido, mas era criança, né? Mas era a nossa primeira vez ali no filme, né? No cinema, na verdade. E a gente não sabia onde que como que se fazia porque o ingresso era online, como é que se fazia, então eu comecei a ter uma crise de ansiedade, eu tava meio ansiosa, mas não tava tanto, mas já estava, e quando eu chego próximo lá, né, que o cara destaca o ingresso no celular e ele fala, olha, a sessão é número tal, você só precisa subir essa escada e chegar lá. Eu gelei. Eu olhei para um lado e para o outro, no shopping eu fugi da escada rolante o tempo todo, usando a escada normal, mas na hora do filme não tinha como. E você já imagina, né? Tive uma crise de pânico. Eu desesperei. Eu tava com um copo de milkshake, eu comecei a me tremer e queria chorar. Eu olhei pro meu marido, a escada era assim. Eu corri pro lado e fiz: não vou, eu quero desistir, eu quero desistir. Eu não vou mais subir. E meu marido fez: é sério, a gente já tá aqui, você vai realizar seu sonho. Eu fiz, mas eu não sabia que tinha que subir uma escada. E eu tentei me acalmar, Jéssica, calma. E eu falando comigo mesma, né? Calma, você já pagou o ingresso. Se você não entrar, não subir essa escada, você vai perder o dinheiro do ingresso, você vai perder o filme. Então, foi muito difícil. Eu subi me tremendo, mas consegui subir. Aí eu fiz, o pior já passou. Só que quando cheguei lá, como eu já tava com esse gatilho, chegando lá, como eu achei que ia ter pouca gente, só que a sessão começou a encher de gente. E as pessoas começaram a chegar. Só que nos lados da gente, na fileira que a gente tava, não tinha ninguém, então eu achei que ia ser bem tranquilo. Começaram a chegar pessoas, sabe? Só que tava tudo tranquilo, não teve nada assim desagradável. Só que o problema é que quando o filme começou, eu acho que de tanta ansiedade, eu comecei a sentir vontade de vomitar. Me deu muito enjoo. Eu tava tomando milkshake e eu me desesperei. Então vem aqueles pensamentos, né? Aqueles pensamentos intrusivos. Aí eu vou vomitar. E agora? Na onde? Como é que eu faço? Eu não tenho sacola. As pessoas vão ouvir. As pessoas vão rir de mim. Eu acho que eu vou desmaiar. E, tipo, gente, eu tive uma crise de pânico mais uma vez por volta, assim, de uns 5 minutos. E eu tava tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. E eu ficava conversando comigo mesmo. Calma, assiste o filme. E eu tava desesperada. Só que, enquanto eu conversava comigo mesmo e tentava me concentrar no filme e falar para mim que isso eram coisas da minha cabeça, eu consegui relaxar e assistir o filme e rir com o filme. Então, conforme o filme foi passando, eu fui me entregando àquele momento, eu comecei a rir. As coisas foram ficando leves. Eu comecei a cantar, né, porque foi o filme do Michael. E ali eu vi, gente, vai ter momentos que vai ser difícil, mas vai ser necessário, sabe? Porque imagina se eu não tivesse subido aquela escada. Eu teria perdido um dos momentos mais incríveis, né, desse mês, que era um dos sonhos que eu tinha. E o que eu quero dizer com isso é que a gente consegue. Sim, muitas vezes talvez a gente vá ter crises, sabe? Só que certamente
Muitas vezes ninguém vai perceber, não sei se você fale. Minha psicóloga sempre, minha antiga psicóloga, né? Sempre dizia isso, Jéssica, ninguém vai perceber que você tá em crise se você não falar. Então fica tranquila, ninguém tá percebendo que você tá tendo uma crise de ansiedade. A não sei se você chore. Mesmo se você chorar, as pessoas não vão perceber, você vai ter que falar. Então, o que eu queria dizer com isso é que, por mais que seja difícil, a gente consegue. Então, o que eu quero aconselhar você é, de uma pessoa aqui que sofre de uma ansiedade social terrível, né, diagnosticada pela psicóloga, que sim, a gente consegue. Às vezes vai ser um pouco desconfortável, vai ter alguns gatilhos, vai ter crises, principalmente se for num lugar assim público que tenha muita gente, mas você consegue, sabe? Dá um passinho por vez e olha para a situação e pensa, mesmo que não seja a melhor experiência, porque eu estou com esse momento de crise, né? Tô tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, mesmo que pareça que não vai ser a melhor experiência, só o fato de você ter dado um passo e tentado, mesmo que você não fique ali, mesmo que você imediatamente queira ir embora, só o fato de você ter tentado, isso é o que vale a pena, sabe? É comemorar as pequenas conquistas. Então, quero te aconselhar a você que tem ansiedade social, que tem ansiedade do modo geral, que você caminhe em direção ao desconforto, sabe? Aquilo que você deseja. É possível, você consegue. E se você puder ter pessoas ao seu lado, muito melhor. Mesmo quando a gente tem pessoas, a gente tem que ouvir a nossa própria voz falando, você consegue. E era isso que eu falava para mim. Então é isso que eu quero dizer para você. Quando você estiver passando por esses momentos, te dá conselho, você mesmo te dá conselho, encorajamentos. Fala para você, eu consigo, eu posso. Eu, eu quis muito estar aqui, eu preciso sair, eu sou forte, eu consigo. E vá adiante. Não pode ser que não seja fácil, mas você vai ver. Quando você conseguir, o sentimento de vitória que surge. E eu fiquei muito feliz, sabe? Eu lembro que meu marido me perguntou assim, e aí, você gostou? Eu fiz, caramba, foi o momento mais lindo. Tipo, eu tive 2 crises de ansiedade, né? 2 crises de pânico, assim. Graças a Deus foram rápidas, porque eu agi rápido. Mas que se eu tivesse desistido no momento da escada rolante, eu não teria vivido esse momento. Então, é isso que eu quero registrar aqui. Não deixa, não deixa a sua ansiedade te definir. Você não é a sua ansiedade, você não é a sua crise de pânico, tá? E eu te entendo, eu sei o quanto é difícil estar em lugares com muita gente, principalmente ter crises nesses lugares, porque a gente acha que todo mundo tá olhando. Mas a verdade é que nem meu marido tinha percebido que eu tinha tido uma crise. Entende? Muitas vezes as pessoas não vão perceber. E tá tudo bem. Então, é só isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Bye!